Bem-vindos a mais um episódio do Estação 74, o seu podcast sobre a sétima e quarta arte, cinema e música. Eu sou Ruth Lima e o Estação 74 de hoje recebe a cineasta Paula Gomes, produtora e roteirista, e Haroldo Borges, diretor, roteirista e diretor de fotografia. Eles integram o coletivo Plano 3, Jonas e o Circo Sem Lona, Filho de Boi e Saudade Fez Morada Aqui Dentro. Vamos começar falando sobre as obras e os prêmios. Filho de Boi, que foi dirigido por Haroldo Borges, que recebeu prêmios em festivais de cinema no México e na Espanha. No Festival de Cine de Guadalajara, no México, recebeu 3 prêmios. O prêmio Filme 4 Climate, concedido pelo Banco Mundial a projetos que estejam alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento da ONU. E no Festival de Málaga, na Espanha, recebeu o prêmio Público. Filho de Boi também estreou no Festival de Busca, na Coreia do Sul, um dos maiores festivais do continente asiático, que conta a história de João, um menino de 13 anos que vive no sertão baiano e sonha em fugir para a cidade. A obra aborda temas como bullying, masculinidade e preconceito. É uma honra tê-los aqui. Paula, seja muito bem-vinda. Olá, gente. É uma alegria estar aqui com vocês para falar um pouquinho de cinema, falar um pouquinho do cinema que a gente faz no nosso coletivo, Plano 3 Filmes. E estamos aqui para bater esse papo super animados. Haroldo, uma alegria tê-lo aqui também. Uma alegria nossa de estar aqui, é um prazer, é sempre muito bom a gente compartilhar nossas histórias, nossas aventuras, né? E que seja uma interação maravilhosa. Ah, com certeza será, não é, do Andrade? Com certeza, estamos muito felizes de ter vocês aqui. Vocês terão um tempinho de vocês para estar aqui na estação. É muito feliz, é uma honra muito grande. Primeira pergunta. Paula e Haroldo, no documentário Jonas e o Circo Sem Lona, de 2015, Haroldo, que foi o roteirista e diretor, de fotografia, foi dirigido por Paula, que é sobre um garoto, como eu falava, que desejava realizar o seu sonho, o seu grande sonho. Eu queria começar falando sobre o coletivo baiano, Plano 3 Filmes. Quem sonhou esse sonho e como foi o processo para que ele se tornasse realidade? Bom, então, a nossa história começa lá atrás, na faculdade, na universidade, quando a gente entrou no curso de comunicação. Naquela época não tinha faculdade de cinema aqui na Bahia, nenhuma. E aí a gente se encontrou, Eu encontrei Haroldo, encontrei Marcos. A gente entrou na faculdade junto desde o primeiro semestre e a gente começou a sonhar com fazer filmes, Mais para frente um pouquinho chegou Ernesto também no coletivo. Foi a faculdade de comunicação? Foi a faculdade de comunicação. Já durante a faculdade a gente já tinha esse sonho de fazer filmes juntos e aí a gente foi fazendo as nossas primeiras aventuras cinematográficas. Depois dali, a gente conseguiu fazer faculdade, estudar, fazer cursos de cinema fora daqui. Aqui ainda não tinha. E aí, quando a gente retorna, no ano de 2006, primeiro governo Lula, o Ministério da Cultura passa a existir com força, gestão de Gilberto Gil, saem os primeiros editais. E nesses primeiros editais a gente já é contemplado com curtas. E aí a gente começa realmente a nossa produção enquanto coletivo. A gente filma esses curtas, que são Noite de Marionetes e o Piruetas, que é o marco, o pontapé inicial aí do nosso trabalho junto como coletivo. Antes a gente já tinha trabalhado também em filmes de outras pessoas. Haroldo fez muitos filmes no Rio de Janeiro, com produções grandes. Eu tinha participado em filmes baianos também. Mas ali é quando a gente junta forças, eu, Haroldo, Marcos e Ernesto, que é a formação do coletivo, somos sócios, e a gente cria a nossa empresa em 2007 e começa a entender a importância de investir nos nossos próprios projetos. E aí a gente vai filmando curtas, vai depois consegue fazer algumas séries de TV para TVE. Aí a gente filma o Jonas, que é o primeiro longa
do grupo, e depois vem o Filho de Boi, o Saudade Fez Morada Aqui Dentro, e cada vez mais dentro do coletivo a gente vai entendendo duas coisas: qual é a proposta artística que nos motiva e também qual é o formato de produção que permite tocar essa proposta artística para que os filmes sejam os filmes como eles são, como a gente gosta de fazer, como a gente é feliz ali fazendo. Então, tudo isso é muito importante porque em tempos, em dias difíceis e em dias felizes, a gente compartilha essa aventura de fazer cinema e de dividir a vida também juntos. Eu acho que teve aquele momento lá na faculdade que foi realmente muito empolgante, né? A gente tinha ali, começou a ter aquele desejo de fazer cinema. Era uma época que o cinema era realmente algo muito difícil de fazer, porque ele estava ainda montado em cima do negativo, né? Da película. E era algo que pouquíssimas pessoas faziam cinema. Então a gente começou a fazer com vídeo, né, uns curtas. A gente fundou uma produtora na faculdade, né, era uma turma enorme, era muita gente, tinham quase 13 pessoas na nossa formação inicial, e a gente também atuava ali como atores também nos curtas. E aí a faculdade passou e o desejo permaneceu, né, de fazer cinema. Então, esses 2 curtas que a gente fez foram super marcantes para a gente, né, o Marionetes e o Piruetas, porque foi pela primeira vez a gente ganhou um edital. O edital foi uma competição nacional, né, do Ministério da Cultura, um dos primeiros editais ali, e a gente ganhou e a gente ficou muito feliz, né, porque ganhamos os 2 curtas, né? Então, um deles ainda tinha a obrigação de filmar em película. A gente filmou em 35mm, né, os 2 filmes, porque era uma obrigação do edital. Então aquilo ali foi uma experiência que marcou muito a gente. A gente se viu, a gente conseguiu aqui uma grana, né, para fazer isso aqui, pode ser levado a sério. Então foi quando realmente a gente se viu ali a possibilidade real de fazer cinema. E logo depois, né, teve toda essa transição, essa transformação do cinema, que foi o digital, né? A gente vivenciou isso na pele realmente, eu particularmente, porque eu trabalhei no Rio, como o Paulo mencionou. Eu trabalhei como assistente de câmera para um diretor de fotografia super famoso e muito importante aqui para o Nordeste. Ele fez vários filmes aqui na Bahia, que é o Antônio Luiz Mendes. E é um mestre, né? Eu fui assistente dele, eu fiz toda aquela a escolinha, né? Fui terceiro assistente, segundo assistente, até chegar ao primeiro assistente. E eu viajei muito com ele, a gente fez filme em Portugal, né? Fizemos muitos filmes lá no Rio, fiz filme na França, na Índia, fui até a Índia fazer filme com ele. Então foi uma experiência incrível. Então quando a gente chega e tem a transformação do digital, é quando a gente realmente consolida ali o grupo e começa a fazer os nossos primeiros filmes. E o interessante dessa jornada é que quando a gente começou, o nosso desejo maior era fazer ficção, né? Porque a gente naquele momento entendia que a ficção era o cinema. Mas ao fazer esse filme, que tinha um circo ali no cenário, né? A gente viajou, a gente conheceu, fomos visitar 35 circos, né? Que era um final de semana, virou meses de pesquisas, né? E o nosso objetivo principal era conhecer o circo apenas com o intuito de alugar a lona do circo para fazer o filme. A gente só estava pensando nisso. Ingenuidade. E aí descobriram muitas E aí o que aconteceu foi quando a gente começou a conversar com os artistas do circo, a gente foi vendo que eles eram cheios de histórias, e aquelas histórias que eles contavam pra gente era muito mais interessante que aquela história que a gente tinha escrito. E eles, enquanto personagens, eram muito mais ricos do que os personagens que a gente tinha escrito. Então a gente foi amadurecer e imaginar por que tipo de cinema que a gente pode ter essas histórias e esses personagens. E aí foi quando a gente amadureceu para o documentário, né? E aí foi quando a gente começou a investigar e transformou de uma forma incrível a nossa forma de trabalhar. E eu acho que todas essas descobertas culminam ali no Jonas e o Circo Sem Lona, que é um filme que dá um ponto de virada ali na nossa história, né, de realização. A gente já tinha feito já diversos curtas, inclusive longas. A gente fez 2 longas na Argentina, em Buenos Aires, né, 2 ficções
Tem um cinema independente e tem um cinema independentaço. E esses foram os independentaços. Mas que a gente aprendeu muito, né? Então, eu acho que o Jonas tem esse ponto de virada. Então, a forma como a gente gosta de trabalhar hoje foi muito um aprendizado ali com o documentário, né? Com os palhaços, né? A gente considera os palhaços nossos mestres no cinema. Mais uma pergunta que vai trazer esse universo do circo, que eu acho que é importante a gente já linkar. Uma fala de Paula, abre aspas. Através do circo, eu podia falar do fim da infância. Fala de Haroldo, abre aspas. No início, a gente pensa que para filmar existe um manual. Isso ocorre por influência do cinema estrangeiro. Mas o cinema está livre e pode encontrar sua própria maneira de filmar. Fecha aspas. O sertão nordestino, atores desconhecidos, adolescentes interessados pela arte, recursos escassos e o universo circense. Está na história de vocês, com uma beleza infinita e que nos motiva realmente para viver e para acreditar de que a gente pode ir pelo simples. Não é? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa paixão de vocês pelo circo, que você, Paula, fala tão lindamente aqui. O circo é uma paixão antiga, né, de infância, assim, para mim. Eu cresci na Cidade Baixa, e depois eu tive um tempo que eu morei aqui, bem do lado da Unijorge, no Flamboyant. E naquela época o Flamboyant tinha acabado de ser construído. Esse terreno aqui da faculdade, ele era um terreno meio vazio, assim. E uma vez armaram um circo aqui. E eu conseguia ver aqui do lado de minha casa. Eu conseguia ver o circo. Era um circo muito pequenininho, que tinha chegado muito mambembe, assim. E eu vim com meu pai assistir o espetáculo todos os dias. A gente veio todos os dias a gente estava aqui. E eu via da janela esse circo montado e vi também quando ele foi embora. E quando ele foi embora, foi uma tristeza, um vazio enorme, assim. Eu sempre falo que nesse dia eu entendi que eu queria ser a parte que vai com o circo. Eu não queria ser a parte que fica na cidade. E eu acho que esse desejo de ir com o circo é muito o que a gente é, porque a gente é meio trupe, né? O circo conversa muito com quem somos, com essa coisa de você viver a vida... com um grupo, com uma trupe, com outros artistas que são seus amigos e que estão ali para te dar a mão quando você se desequilibra, né? Que vão fazer uma palhaçada para te fazer rir quando você está... Então, tem muito do circo que conversa com a gente. Tem outra coisa, né, um outro ponto do circo que é muito bonito, que é invejável, digamos assim, que é essa capacidade de chegar no público, né, de um jeito muito instantâneo, muito imediato, de estar em lugares onde muitas vezes não tem cinema, não tem museus, não tem teatros, né, pequenos povoados onde só o circo chega. E chega e consegue fazer rir, consegue, né, fazer chorar. Então, tem isso da cultura popular, esse gesto da cultura popular que também é muito inspirador para a gente, né? Mágico, genuíno. Muito mágico, muito genuíno. E dessa viagem que Haroldo contou, saíram muitas histórias para a gente e também muitos vínculos de amizade com artistas circenses e com os palhaços, que aí eu vou deixar para Haroldo contar um pouquinho mais dessa relação de como eles entraram também no Filho de Boi, né? Não só no Jonas, que teve essa presença. Esse encontro com os circos foram realmente transformadores, assim. E aí a gente fez o Jonas, né? E a gente criou uma relação, porque com a família, né? E tivemos inúmeras histórias de circo. De repente éramos uma produtora dedicada a fazer filmes de circo, né? Então, O Filho de Boi é um filme que também mergulha no universo do circo, né? Uma mistura ali do sertão com o circo. E temos... são 8 atores do circo, são palhaços, né? Era quase que uma obrigação para trabalhar no filme ser palhaço de circo, porque até o Luiz Carlos Vasconcelos, né, que faz o filme, ele também é palhaço. Ele tem um palhaço de quase 30 anos, o palhaço Chuchu, né? Então a gente estava ali entre palhaços e era maravilhoso isso. E também a família de circo. O Saudade fez morada aqui dentro. A gente tem a Vilma, Dona Vilma, né, que é a mãe do Jonas, que a gente conheceu lá filmando o Jonas, que é uma atriz extraordinária,
né? Ela é maravilhosa e ela é incrível. Ela apresentava aquele famoso número do força capilar, né? Que fica ali pendurado pelo cabelo, girando no picadeiro ali. E ela é incrível como artista, como atriz. E ela já fez ela fez o Filho de Boi, tem uma participação no Filho de Boi e um papel importantíssimo no Saudade. Então esse encontro com essas famílias de artistas, né, do Mundo Circenses, transformaram a gente de uma forma radical, né, ao ponto da gente se identificar também com eles, né, da gente gostar de se ver como uma trupe também de circo. É uma característica assim, de vocês o tempo. Não exatamente o tempo de tela, mas o tempo de produção e organização desse filme. No Saudade Fez Morada, aqui dentro, foram 7 semanas de filmagem, 6 meses de preparação. Como é esse tempo de imersão numa história? Porque 6 meses é muito tempo para você absorver, entender, criar relações. Como é essa preparação para um filme? Olha, eu acho que esse desejo da imersão, ela foi uma coisa fruto desses encontros com o circo e com a realização dos documentários. O documentário tem uma coisa de você conviver com o personagem, né? A gente vai desenvolvendo a história ao longo do tempo, né? Você filma e vai para montagem, você vai descobrindo o filme enquanto caminha, né? Isso foi uma forma de fazer cinema que nos inspirou muito. Então, como levar isso, né, essas estratégias do documentário também para a ficção? Então, a gente cria esse universo de que a aventura de fazer um filme seja também uma imersão junto com os personagens. Então, por isso que a gente precisa desse decantar mesmo, né, esse tempo para decantar a história. Então, a gente trata ali os nossos personagens ficcionais como se eles fossem realmente reais. Por isso que a gente trabalha com essas estratégias de não apresentar o roteiro para eles, né, de ir contando a história pouco a pouco, tentar filmar o máximo que se possa em ordem cronológica, né? Tudo isso estratégias ali para a gente ficar como se estivesse convivendo com eles, como se eles fossem personagens reais. Os nomes deles também são os nomes, né, próprios deles, né? Os nomes dos personagens são deles mesmo. Tudo isso estratégia para a gente fazer de conta que é como se a gente estivesse filmando ali a vida real. Tinha uma estratégia também de que a Vilma, Dona Vilma, a personagem do Saudade, ela morou junto com os 2 filhos na casa. A casa onde ela dormia era a casa da locação. Então eles estavam juntos ali. E a arte preparou a casa inteira ali para ser funcional, não só para o dia a dia, né? Porque eles almoçavam, jantavam ali, mas também para ser o cenário do filme. Então isso é muito interessante, porque a gente cria esse universo de imersão, né? E a gente constrói o filme durante o tempo. Isso tudo possível porque nós somos essa trupe, né? Isso, né? E o cinema, ele é livre, né? A gente pode inventar o nosso cinema, né? A gente tem a sensação, principalmente quando a gente está numa faculdade de cinema, que a gente tem que aprender algo que já existe. Mas o objetivo da universidade, de um curso de cinema, é inspirar você a encontrar o seu próprio cinema, né? O cinema, ele é uma forma de arte, de uma forma de expressão que tem que nascer da gente mesmo, né? Então, os professores estão aqui para ajudar a gente a nos encontrar num cinema possível e um cinema ali muito baseado nas nossas próprias potencialidades, né? Do que a gente gosta, do que toca a gente. Então, é preciso inventar o nosso próprio cinema. Você traz o coletivo, né? Eu percebo que o sucesso de vocês está muito também nessa questão de respeitar o outro e o coletivo que se encontra, se respeita e aí constrói uma linda história. Eu trago isso para a universidade, para os nossos trabalhos em equipe, que geralmente tem ruído, tem problema, não é? Então, assim, a gente não vive sozinho, a gente só cresce estendendo a mão para o outro, respeitando o outro. E vocês trazem isso de uma forma tão bonita e que é importante para todos nós, alunos, nós entendermos a importância de trabalhar em equipe, não é? Principalmente no cinema e na vida. O cinema, sem dúvida, é um esporte em equipe, né? Ele é fundamental, ele nasce a partir do trabalho de grupo, né? Todo cinema, ele é uma equipe, né? Por mais que a gente imagine que não seja, sei lá, uma marca famosa, o Martin Scorsese, mas se você for ver, a equipe dele geralmente são as mesmas pessoas, ele trabalha ali até às vezes com o mesmo ator, né? Ali, aquela marca ali é fruto da equipe, do trabalho do grupo,
né? A montadora dele de anos, de vários filmes, o diretor de fotografia também se repete. Então, de alguma forma, ele também tem ali o grupo dele, né? Então, eu acho que o cinema, ele é essencial isso. Então, é essencial, e isso que a gente gosta. A nossa matéria-prima é o ser humano, né? É a condição humana, essa é de onde nascem as nossas histórias, né? Então, eu acho que a gente aprende muito também nesse conviver, né? Do que somos e do que queremos, e apesar de ter toda uma pressão, principalmente social, da coisa do individualismo, né? Que é muito forte, né? Que estimula muito a competição entre todos. Então, isso vai contra a essência do cinema, né? Então, é interessante descobrir isso, né? O fato de você criar uma expressão artística onde você vai estar sempre em grupo. E é legal isso, porque o filme ele sempre se torna mais interessante a partir desse choque de ideias, né? Desses diversos pontos de vista diferentes sobre a história. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa diversidade de ideias e para enriquecer o projeto, né? Não só ali na etapa de roteiro, mas na etapa da filmagem, e aí ainda tem a última chance na montagem, né? Então eu acho que isso é muito interessante, Paulinha. Eu acho que o trabalho em grupo, como você mesma falou, já na faculdade, já dá para sentir como o cinema é construído por muitas mãos, né? O tempo todo. E sempre a gente tem que ir achando essa medida, né, do respeito, né, de entender o lugar do outro, de entender que às vezes a gente tem que recuar, né? Acho que o meu grande aprendizado nesses anos dividindo a vida com esse coletivo foi entender às vezes em que a gente também tem que recuar, né? Dar uns passinhos para trás e deixar as coisas acontecerem de outro jeito, não por não discutir, mas por uma relação de profunda confiança também na forma como o outro olha para o mundo, né? Na forma como o outro olha para o cinema, né? Para sua própria proposta criativa, né? Já teve situações, por exemplo, de escolha de elenco, que para mim não era o ideal, não era a melhor escolha, mas eu estava vendo os meus 3 companheiros ali com tanta certeza que eu recuei, e hoje eu tenho assim, mas absoluta certeza de que aquela foi a melhor escolha para o filme, de que era realmente o melhor caminho, sabe? Então, acho que é isso, é muito desse exercício de você ir ali conversando, né? Tá aberto ao diálogo é muito importante, porque enriquece os filmes, como o Haroldo falou, né? Você conversar, você discordar, você às vezes ceder um pouquinho, eu não queria filmar esse plano, mas eu vou filmar, na montagem a gente vê, na hora de montar você já é outra pessoa, e aquele plano que você nem queria filmar pode fazer sentido lá na frente, né? Pode ser uma coisa positiva. Então, acho que é sempre bom. Falando sobre os filmes, eu acho que existe uma certa evolução, né? Eu acho que Jonas seguiu sendo esse documentário mesmo, um cara de documentário. Aí a gente vai para Filho de Boi, que já inicia essa ficção. Mas eu acho que uma grande ficção mesmo entra no Saudade Fez Morada. Porque o que Haroldo falou sobre a humanidade é um filme que eu saí dizendo é muito humano. Você reconhece um parente seu, sua mãe, você se vê muito no Bruno, sobre os desejos, sobre a vida e a vontade de viver do Bruno. E eu queria saber como se mantém esse desejo, né? Como se mantém esse desejo pela humanidade, pela vida, como expressar isso num filme, como vocês fazem essas escolhas? Pô, eu acho que a essência ali do querer ser cineasta é essa curiosidade com o humano, né? Eu acho que nós somos muito interessantes, tanto pela sua diversidade quanto pelas suas próprias contradições, né? Eu acho que alimentar essa curiosidade é fazer cinema, né? Eu acho que é esse encontro com o outro que é o ato do cinema, né? É muito poderosa a câmera, né? Você ter aquele sonho. A gente tem um cuidado, assim, porque a gente filmou muitos filmes, né? A gente fez muitos filmes. Até chegar, a gente considera o Jonas o nosso primeiro filme, mas a gente tem uns filmes malditos, que são aqueles filmes que a gente esconde. Mas são filmes... Tem 15 obras, se não me engano, né? Sim, temos. O grupo tem 15. Agora tem mais, né, Paulinha? Tem mais. Já cruzamos esse número. Então, fazendo esses filmes, que é isso, o cinema ele é muito prático. A gente tem que fazer para descobrir o que é que sai,
né? É menos ali, a teoria ela vem depois, né? A gente tem que filmar, independente das condições que a gente esteja no momento, que são sempre desfavoráveis. Tem que abraçar isso, é sempre desfavorável, né? Sempre tem uma crise, sempre tem algo faltando, isso faz parte da natureza humana, né? Da vida. Então, é fazer com o que tem naquele momento. E a partir daí você começa a se ver. O que tem dentro de você? Qual é o seu desejo, né? Essa busca do autoconhecimento é fundamental no cinema, né? Porque é onde você vai te alimentar. Fazer um filme tem muitos obstáculos, né? É um caminho muito longo, são muitas etapas. Então, é preciso partir muito motivado, e essa motivação sai dentro de você. É necessário a gente saber realmente por que eu estou a fim de fazer esse filme, por que eu estou a fim de fazer esse cinema, né? Se conhecer é fundamental nesse sentido. Então, fazendo esses projetos, a gente foi descobrindo que as referências, eu acho que a principal referência é o nosso dia a dia, é o cotidiano, né? A gente começa muitas as referências, principalmente com o cinema, né, gringo, né, que é o mais presente na nossa infância e tal. E eu acho que é uma luta a gente se desvincular dessas referências. Eu acho que a referência é a própria vida. Para a gente, a nossa referência é o documentário, mais especificamente o cinema direto, né? Aquela escola de cinema ali dos anos 60, que era uma fantasia dos cineastas de querer serem invisíveis, né? De filmar a vida como ela é, de captar o real. É uma fantasia, mas que alimenta um certo sonho. Eu queria comentar sobre isso, porque em Saudade Fez Morada é muita referência ao cinema direto. O movimento de câmera, como capta as imagens, essa coisa de ser tão verdadeiro. Eu acho que a palavra é essa mesmo. Saudade Fez Morada, pra mim, ele é um filme muito verdadeiro. Ele é muito próximo da gente. E a humanidade da câmera, a câmera, apesar de ela ser quase onipresente, ela tá ali, mas não está, ela é muito importante para captar aquela imagem, no sentido não físico de uma câmera, logicamente elas filmam, mas estou falando no sentido de como ela capta. Ela é uma câmera humana, é como se fosse quase um olho que está ali presente. Essa é a palavra, é quase um olho presente. E eu queria saber desse cuidado, né? Também vem da montagem, vem de uma espécie de roteiro, inclusive o roteiro não foi passado para os atores antes. Isso vem... Como vem essas ideias? Como vem esse sentido? Porque eu acho que é muito enriquecedor esse lado, né? Inclusive, o senhor falou sobre a montagem. Não foi uma montagem rápida, foi uma montagem que demorou um certo tempo, né? Foi. Eu acho que uma descoberta que a gente fez, eu fiz particularmente, que minha formação foi primeiramente de fotografia, foi que a câmera de cinema ela não é uma máquina de fazer imagens, né? Imagens bonitas, que é o que a gente gostaria que fosse. Foi uma descoberta que a câmera ela é um olho, né? É um olho humano, não tem nada a ver com o Vertov da câmera, né? Aquele olho lá do Vertov, que era a câmera máquina, que era um super-homem que filmava. Pelo contrário, ela é uma câmera, é um olho de um humano muito, muito cheio de limitações. É um humano muito atormentado, né? É um humano muito angustiado com tudo, com a vida e com o que vai acontecer. Então, eu acho que essa descoberta dessa câmera-olho, ela nos transformou muito. Por isso, no Saudade, tem uma certa ousadia ali com a câmera, né? Que é uma câmera fora dos padrões, né? Fora ali do que é o esperado do cinema, do que seria o cinema, do bonito. Então, tem uma certa ousadia de tornar a câmera um objeto do cotidiano. Ela não dá tanta importância a ela, né? A importância são os atores, são aquelas situações. E foi um pouco como a gente construiu isso, né, Paulinho? Total. Eu acho que essa câmera, o que ela tem de mais forte, eu acho, é essa capacidade de estar perto, de encurtar a distância, né, entre aquele que filma e o que é filmado, né? E para essa câmera funcionar dessa forma, ela tem que estar muito incorporada no sentido do corpo mesmo, né? Dessa pessoa que está ali atrás e que está olhando. E que está olhando de um jeito, e aí eu volto para a questão do tempo, né? Está olhando de um jeito que foi moldado por esse tempo. Porque quando você passa 6 meses num pequeno povoado, né, convivendo com aquelas pessoas, convivendo com aqueles atores,
Ali você ganha, digamos assim, a licença para olhar muito de perto para aquelas pessoas, né? A gente vai construindo por meio do convívio. O que a gente está construindo, na verdade, são vínculos, né? Vínculos que na hora de fazer o filme ali para valer, anda para cá, ação, né? Essa câmera, ela não precisa estar distante, ela pode, né, se aproximar, porque esse encontro entre a gente e os atores, ele já se deu, né? Ele já aconteceu ali. E está acontecendo enquanto está filmando, porque é vivo. Porque a gente está ali gravando as cenas, de noite a gente está tomando café juntos, né? Termina o café e a gente senta na varanda de casa para conversar ainda um pouco mais com os atores. Então, todo esse movimento, né? E esse olhar o mundo que Haroldo está falando, ele vem muito embasado por essa relação, né? Por esse contexto de convivência, de vínculo, né? De olhar para o mundo de um jeito amoroso, porque aquele é um mundo que a gente ama, né? Que a gente aprendeu a amar ali, aqueles atores, a forma como eles se relacionam, aquele povoado, né? Então, acho que passa muito por aí. Saudade Fez Morada Aqui Dentro conta a história de um menino, não é? Que a saudade começa quando ele tem um diagnóstico de que ele vai ficar cego. Então, assim, aí ele sai daquele diagnóstico, primeiro revoltado, e como todo belo e adolescente, ele vai para o reggae, ele vai para a escola, ele vai à luta, né? Ele vai viver, que é o que ele quer. Saudade se explica para vocês? E essa saudade de Bruno que encanta a gente, o que ele viu e as possibilidades do que ele ainda pode ver naquele universo aparentemente escuro, mas já tão cheio de amor, porque ele tem aquele irmão, né? Que parece irmão mesmo, e aquela mãe doce, presente. É uma história muito bonita. Fala um pouquinho desse encontro desses três, desses dois irmãos, desses dois atores que não são irmãos, mas são muito parecidos, irmãos mesmo, demonstrando toda a irmandade e todo o acolhimento, né, que a gente quer de um irmão. Eu acho que talvez um dos melhores elogios assim pelo nosso trabalho e tal é quando pergunta se o Rony e o Bruno são irmãos de verdade. A gente fica muito feliz. Sim. Porque eles se conheceram para fazer o filme, né? Eles não se conheciam antes e se tornaram irmãos, né? Eles são irmãos hoje, irmãos do coração. E é muito interessante isso, porque a gente formar o elenco do filme, a gente viu 1.300 meninos e meninas, né? Todos ali do sertão, sempre em escolas públicas, e tinham até muitos da zona rural. Então, a gente formou esse elenco a partir, né, dessas... Começávamos com entrevistas e depois íamos fazendo essas oficinas. E foi muito legal ver como essa química entre eles ia nascendo, né, naturalmente, com as atividades, com os exercícios que a gente estava propondo. Então, eu acho que isso, sem dúvida, talvez o elemento mais emocionante do filme sejam esse elenco, né? E também aquela coisa do frescor, né? Porque o filme ele se passa ali no coração do sertão da Bahia, e o sertão ele é retratado sempre de uma forma muito triste, né? É um lugar da fuga, né? Um lugar de onde as pessoas querem ir embora. E no filme o sertão é visto de uma forma diferente, né? É um lugar cheio de esperança, é um lugar do afeto, é um lugar da alegria, da vida, é uma casa, né? Como é, exato. Tem esse lado, né? E esse lado é mais forte. Sim. Eu acho que a saudade do Bruno, ela passa ali por diversas camadas. Tem a camada literal, que é essa da cegueira, né? Desse mundo que ele tem que correr ali, né? Ele vai para as festas, lava o paredão, porque o filme tem muita música, né? Tem um forró, tem o paredão, tem um piseiro ali, então tem muita música. Então ele tem que correr para ver o mundo, né? Para guardar o mundo dentro dele até esse momento. Então tem essa saudade literal, mas tem também essa saudade, porque ele é super jovem, é um garoto de 15 anos, de tudo aquilo que ele ainda não viveu, né?
e que já sente saudade, né, daquilo que ele não viveu e que não vai ver, e que não viveu e que vai ver com outros olhos. Então, essa necessidade de aprender a ver o mundo com outros olhos, né? Então, essa saudade, que é uma palavra muito nossa, né, muito brasileira, né? Não tem tradução. E a gente e tem esse sentimento agridoce também, que é um gosto da vida, né? A vida, ela tem essa tristeza e alegria mesclado de uma forma incrível. É um dia muito feliz, outro dia muito triste, sem fim. Então eu acho que nasce desse desejo, né, Paulinha, de tentar isso, de captar essa fantasia desses documentaristas dos anos 60, né, de serem invisíveis. Paula falou das relações, que é isso, é impossível a gente ser invisível, né? A gente sempre está... Essa invisibilidade, ela é irreal, mas ela, de alguma forma, ela pode ser levada para a tela a partir dessa relação que a gente estabelece com os personagens, né? Esse vínculo. A gente filma o vínculo, né? Legal que é que como a gente já é um coletivo, né? Isso que você fala sempre, a gente já é um grupo. E aí, quando a gente vai para o set filmar, é como se as pessoas estivessem entrando nesse grupo. E estão realmente. Mas a gente já tem uma relação que é meio trupe, meio família, né? A forma como a gente ri, faz piada, né? E vai construindo o filme ali. Então, eles chegam e encontram um grupo de pessoas como se já tá ali, sabe? Então, vem fazer parte disso aqui com a gente. E aí, cada um vai somando e a gente cria um vínculo que é tão especial que custa terminar de filmar. Geralmente, quando a gente está num set, vai chegando a última semana e você tá, ai, graças a Deus, está acabando. E a gente sempre fica um pouco mais porque custa desfazer, né? E depois vem aquela depressão pós-filme, assim, que dura semanas, parece que você cai num vazio, assim, né? Num abismo, num limbo. E aí vem a saudade, né? A saudade que está sempre aí, que eu acho que é exatamente como o Haroldinho estava falando, essa coisa do sentimento agridoce, de que você sente a falta de algo que você perdeu, às vezes porque veio uma doença, né, como é o caso de Bruno, às vezes porque sua vida mudou e você, né, a gente está sempre se deslocando de um lugar para o outro. Então, é um sentimento que vem sempre acompanhado de uma tristeza, de uma perda, mas que ele não é só triste, porque você também agradece por ter vivido algo que foi muito bom lá atrás, né? Você poderia não ter vivido, mas você viveu e isso também veio junto com você. Então, eu acho que a saudade de Bruno é essa, né? Passa por um sentimento triste de uma perda real, grande na vida dele, mas que também contém uma alegria, que foi o privilégio de ter olhado o mundo, né? De ter tido uma rede de apoio que também o fortaleceu ali. E o filme é sobre essa esperança, né? Essa saudade cheia de esperança mesmo, de que às vezes parece que é o fim, mas, né, um fim sempre é um novo começo também, de alguma forma. A Dudu tinha comentado que no início o filme era uma resposta ao governo fascista antigo, né? Mas eu acho que o filme se desdobra nessa esperança que Paula fala e que o público também se toma, né? Porque eu saí exatamente com esse sentimento de nossa, que saudade, eu quero ver de novo. Porque eu insisto em dizer isso, o filme tem um lugar muito familiar, né? Eu acho que, inclusive, os filmes de vocês, a gente fala do circo, mas tem uma coisa muito da família. Um seio familiar. E família não necessariamente a família Margarina que a gente conhece, que é super clássica, mas uma família muito brasileira, né? Uma mãe, 2 filhos, filho de boi, um pai e um menino e um filho, né? Um pai que fica, né? Inclusive por isso o nome, o filho de boi. Então, como é esse olhar também para a família? E Paula também fala sobre isso no coletivo, né? Eu acho que você se torna uma família. A família não é exatamente uma questão sanguínea, é uma questão de escolha, é uma questão de afeto. Como é expressar essas famílias brasileiras? E esse sentimento também do público interpretar o filme de outra maneira, né? Porque eu acho que também existe essa questão da obra viva, né? A obra é viva, a cultura é viva. Então, como é essas sensações? Olha, essa ideia do governo fascista foi uma ideia de que ela poderia ser uma metáfora, né? A cegueira, né? A gente, né, estávamos fazendo o filme ali justo nesse período
E era impressionante a gente ter, né, amigos, familiares que estavam torcendo abertamente por o governo fascista. Então parecia ser uma epidemia de cegueira. Foi quando a gente viu, é um momento de contar uma história sobre a cegueira, né, uma metáfora. E aí o filme, a história do Bruno, ela funciona ali, uma inspiração de uma metáfora para aquele período, né, de como aprender a enxergar. Mas é um filme que a gente queria fazer que apontasse a luz, né? Que não fosse um filme ali apocalíptico, porque a apocalipse já estávamos ali vivendo, já estava acontecendo. Então um filme que apontasse a luz, que mesmo dentro da escuridão, a gente apontasse a luz. E esses temas de enxergar o mundo contra os olhos é um tema muito caro pra gente, os cineastas, né? Porque isso que a gente tem a oferecer ao outro é um olhar, né? Um olhar renovado, um olhar mais fresco sobre o cotidiano, sobre aquilo que todo mundo está vendo. Então esse tema do olhar é muito caro para a gente, né? Como aprender a aflorar essas novas formas de olhar o cotidiano. Então eu acho que a família, essa coisa da família, a família é cinematográfica, né? Eu acho que a gente, para que referências de filmes, né? Se a gente tem as nossas próprias famílias, que são riquíssimas, né? De conflitos e de tudo. E eu acho que os artistas, em geral, eles, na maioria das vezes, as frustrações dos artistas, elas não se dão por conta de falta de talento, é falta de apoio mesmo, né? E que nasce ali pertinho da própria família, que não apoia, né? Então eu acho que é um caminho interessante a gente formar as nossas famílias, né? Que nasce a partir, que se constitui a partir dos desejos, né? E a gente se reconhece. Então eu acho que é um caminho interessante da gente formar as nossas próprias famílias, né? Para encontrar caminhos possíveis, né? Para filmar, para fazer arte, né? Né, Paula? Eu acho que retratar essas famílias fora do padrão, né? Que a gente não devia nem chamar de padrão, porque esse formato pai, mãe, filhinhos e pets, né? É raro, a maioria de nós não vai se enquadrar nesse formato de família, né? E é um formato feito para a gente se frustrar mesmo, né? E eu acho que família é onde a gente quer estar, onde a gente amarra nossos laços, onde a gente é feliz, né? Onde as relações são de troca, de respeito. Eu fico muito feliz que os filmes mostrem essas famílias, né? Construídas dessa forma, porque mostrar como elas existem, como são lares amorosos e possíveis, também fazem com que as pessoas olhem para suas próprias famílias e digam, vale também, né? Não precisa ser só um formato. E a gente fala muito das famílias artísticas, né? O próximo filme, Ana, que a gente vai filmar no ano que vem, fala dessa construção de uma família de amigos, né? Como a nossa, por exemplo, que é uma família de amigos, uma família artística, que é onde a gente está pensando em projetos, mas onde a gente está também fazendo planos, né, de viagens. E esses são os lugares onde a gente quer também estar. Então, vocês já estão encaminhando um novo filme para a gente. Já tem novos projetos aí, não só um, tem mais. Tem dois, né? Tem um documentário também que eu quero que vocês falem. Documentário uma série, É uma não é série isso? de TV. Uma série de TV. Era uma vez que lançou dia 20 na TVE. Como essa sensação de ter uma série agora? Conta aí, Paulinho. Então, Era Uma Vez um Sonho. É uma série rodada no Sertão também, lá onde a gente fez Filho de Boi, Saudade fez morada aqui dentro. É um projeto de 5 episódios de 26 minutos, que fala sobre como os jovens adolescentes ali do povoado estão olhando para seus próprios sonhos e como a comunidade escolar recebe também, né, esses jovens que sonham. E aí a gente tem 5 personagens, a gente tem uma menina que sonha em ser jornalista, né, um menino que quer ser diretor de cinema, outro que quer ser ator, outra menina que quer ser estilista e outra que quer ser fotógrafa, né? São jovens do sertão que, de certa forma, têm seus sonhos ali relacionados à arte, à comunicação, né? E aí a série mostra um pouquinho do cotidiano deles, né? E deixa também um certo retrato de um Brasil onde hoje é possível sonhar, né? Onde, após décadas de políticas ali no sertão,
aquelas pessoas que antes estavam mais ligadas a ir embora dali, né, ou ao trabalho mais na zona rural, esse campo de perspectiva se abriu e muitos desses jovens hoje estão sonhando em ser artistas também. Está em cartaz na TVE agora. Vocês são diferenciados mesmo. O legal é que é filmado lá no mesmo povoado onde a gente filmou o Filho de Boi, né, e o Saudade. Então, esses laços vão cada vez mais se estreitando. E é isso, você começa a sair histórias, né? As histórias são infinitas, né? E já temos um novo também lá, mais um longa lá também que a gente está planejando. E esse filme, A Ana, que é um filme que se passa no universo dos estudantes de teatro, né? Dos universitários, dessa busca de fazer arte. Nesse Brasil nosso contemporâneo, com esse fascismo latente que pode voltar a qualquer momento. Então é um desejo de falar, esse agora é aqui em Salvador, a história se passa aqui, e é um desejo de falar dessa Salvador nossa de hoje, né, contemporânea, vibrante, do que ela representa depois de tudo isso, né, depois de toda essa luta contra o fascismo, o que é Salvador, o que é a Bahia hoje, né, para os artistas do Brasil. Vocês são diferenciados mesmo, tá? Porque vocês continuam no sertão, trazendo toda a riqueza do sertão para uma série. É fantástico. Vocês trabalham muito com crianças. Inclusive, você tinha comentado que ano vai ser maiores, 19, 18 anos. Mas vocês têm uma longa trajetória com crianças, pré-adolescentes. Como funciona esse set de gravação? E os pais, e o tempo, e a escola? Como funciona essa organização? Às vezes parece que filmar com criança é difícil, mas pra gente é mais fácil do que filmar com adultos. Porque as crianças estão sempre topando a brincadeira, elas estão topando a aventura, né? Então, é delicioso. Mas, claro, que a gente tem, né, uma série de pontos que precisam ser ali seguidos direitinho. Assim, acho que o centro da questão é a criança tem que querer muito, tem que estar muito afim, assim, para ela tem que ser um prazer estar ali fazendo filme, não pode ser um trabalho, nenhuma obrigação. Os pais têm que topar muito, têm que entender que ali é uma brincadeira, mas também é um trabalho, de certa forma, né? Um trabalho artístico, mas é também um trabalho. Vocês têm dificuldade de convencer os pais? Como é que tem acontecido isso? Não, a gente não tenta convencer. A gente faz um convite. Se eles toparem, ótimo. Se eles não toparem, tchau. Não, convencer, porque eu digo assim, eles são de prontamente topam, como é que... Em geral, sim. Em geral, sim, porque quando as crianças se motivam muito, né? E os adultos também sempre enxergam essa coisa do trabalho artístico como uma oportunidade legal. A gente não é... Claro que acontece de ter pais que não querem de jeito nenhum, né? A gente sabe que, por exemplo, o crescimento das religiões neopentecostais no país, né, criaram um abismo com a cultura, né? A gente sabe que depois desses 4 anos de governo fascista, foi feito um esforço muito grande de criminalizar a cultura, né? Não são profissionais. Isso, obviamente, criou uma ferida, né? Assim, se uma família, às vezes, não quer que um filho participe de um filme, né? Foi um contexto social muito forte. E, eventualmente, vai ter pais que não vão querer, mas aí a gente, beleza, a gente também não quer vocês, a gente quer os pais que querem. E aí, é isso. A criança tem que topar muito, os pais têm que topar muito e a escola tem que topar muito. A escola é muito importante nesse processo de ter o jovem no filme, porque a gente tem que combinar, né, uma série de coisas, porque a criança vai fazer o filme, mas ela não para a escola. Então, tudo isso tem que estar associado para a gente poder pedir autorização ao juiz, porque para filmar com menor a gente também precisa ter um alvará de um juiz de menores. Pronto. A partir daí é que começa a aventura de gravar. Mas a gente sempre fica muito atento e muito alerta de que se durante o processo deixar de ser prazeroso, né? Se a criança deixar de corresponder, aí a gente não tem como seguir, porque não pode mesmo ser uma obrigação. Tem que ser ali, né, uma alegria, né, de estar ali, de partilhar. Mas a nossa experiência, desde os primeiros curtas com crianças, sempre foram boas, assim, sempre foram
de muita troca e de uma participação muito prazerosa e ativa, assim, dos menores. É mais fácil trabalhar com adolescentes, crianças ou com adultos? Eu acho que sem dúvida nenhuma, as crianças lideram essa corridinha aí fácil. Eu acho que as crianças, elas são a essência da atuação, do que é a arte da atuação. Porque é esse brincar de verdade, né? É isso, espontaneidade, tudo isso, essa coisa, esse jogo da verdade e da mentira, a criança sabe brincar muito bem, né? Então, surpreende muito as atuações dos jovens, dos garotos nos nossos filmes, porque é isso, eles brincam de verdade, né? Então, tanto nos momentos de dor, né, quanto nas alegrias. E sem dúvida, a gente teve essa experiência muito viva ali no Filho de Boi, que a gente estava ali com o João, né, que era um garoto que a gente conheceu depois de entrevistar 1.500 meninos, e foi o último candidato. Não sei se foi uma sorte ou um azar, mas ele foi o nosso último candidato. E o João ele nos surpreendeu muito, porque ele tinha esse desejo, né, fortíssimo de fazer o filme. E o Vasconcelos, ele ficou ali, né, tendo que correr atrás para poder contracenar com o João, porque era um garoto de verdade, né? Era uma atuação fresca, né, espontânea, e o ator ele exige isso, né? A criança exige isso dos atores. A presença, de estar ali, no momento presente de verdade. Uma criança sabe fazer isso muito bem, um adulto não. Trabalhei pra produção, né, Paula? Mas vale a pena. Não, é engraçado falar sobre essa questão a criança saber brincar com o jogo da verdade e a mentira. Porque o Bruno e o Rony, nossa, são muito bons. O Rony do eu fiquei me perguntando, inclusive estávamos conversando durante o filme, eu fiquei perguntando como é que roteirizaram? Não é possível que isso foi roteirizado. Não, porque é muito a sagacidade, a inteligência, como ele coloca a fala. É muito próprio de uma criança aquilo. Aquilo não tinha como ser roteirizado. Obrigado por não terem feito um roteiro engessado e algo livre e termos filmes tão possíveis de serem vistos e compreendidos. Porque às vezes o roteiro fica tão engessado, fica aquela coisa tão maçante, incômoda até, que você fica assim, tipo, tá bom, todo mundo falaria isso, ó, sério. E você vê que a espontaneidade, o riso, aquela cena da... Gente, essa cena é incrível. Todo mundo fala da cena das cabras, eu falo dessa cena que é muito mais simples, que é a cena deles rindo na cama. Aquela cena, aquilo é muito bonito, porque a câmera é sensível, a gente já tá super abraçado com a história e eles estão rindo muito espontaneamente. A risada do Bruno é contagiante e o Rony ali, é incrível aquilo. Oh, obrigada. É uma alegria estar aqui conversando com vocês, é muito especial pra gente sempre, né? Tá pensando sobre cinema, tá pensando sobre nossos próprios processos, né? Saber que eles estão aí, estão fazendo sentido, isso é muito revigorante, assim, muito inspirador também. Parabenizar vocês aqui por essa iniciativa desse podcast. Eu acho que ter espaços assim de troca, de conversa, né? Todo mundo vai amadurecendo, todo mundo vai pensando junto. No fim das contas, a gente é um coletivo, vocês aqui são um coletivo, mas o nosso cinema, a nossa produção cultural baiana é um grande coletivo, né? Estamos todos juntos aí nessa luta por fazer o melhor. E nada, acho que agradecer muito. Esperamos voltar e esperamos nos encontrar muitas vezes como colegas de trabalho aí no mercado baiano. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, @nucleoj, @radio.já. O Estação 74 foi produzido por Eduardo Andrade e Gregory Lima. Direção por Gabriel Vinícius. Operação de áudio por Gerson Lustosa. Edição de Fernando Henrique. Orientação por Leonardo Bião. Até a próxima estação.